ser social media sem aparecer? Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Social Media Boss, onde aqui a gente descomplica tudo sobre a produção de social media sem romantizar e sem esconder segredo nenhum. Agora bora pro que interessa. Cara, por um tempo, eu já fui essa social media de bastidor, sabe? Tipo assim, perfil privado, só postava coisas pessoais, postava muita coisa dos melhores amigos, e só as pessoas que realmente conheciam sabiam que eu trabalhava com marketing. Eu não aparecia em momento nenhum. E eu até conseguia cliente nessa época, tá? Mas eu conseguia muito cliente de indicação ou cliente de freelancer que alguém me indicava, né? Eu ia lá, fazia o trabalho e ponto, e acabou. Então eu era a pessoa totalmente bastidor, que o cliente aparecia uma vez ou outra. Então eu prestava muito serviço pras empresas, trabalhava em agência, mas era só isso. Nunca postei nada sobre o meu trabalho na minha rede social. Mas acabava que isso me limitava muito. Então era sempre o salário do mês, ou então quando surgia uma indicação ou outra. Então eu acabava ficando um pouco limitada nesse sentido. Então, ou eu dependia de alguém me indicar, né? Alguém indicar pra eu ter um trabalho, ou realmente eu tinha que mandar currículo. Ou eu nunca fui atrás de cliente nesse sentido, quando eu tava começando, por exemplo. Então eu achava que pra ser social media naquela época, eu não precisava realmente aparecer. Era só eu trabalhar que os clientes iam aparecer. Coitada, né? Iludida. Só que aí, chegou um momento da minha vida que eu precisei realmente começar a criar conteúdo e me posicionar. E isso mudou muito a minha vida pessoal mesmo, assim. Eu falo que teve coisas que eu conquistei que eu acho que se não fosse a criação de conteúdo eu jamais teria conquistado na minha vida. Um emprego ia me trazer isso. E quando eu comecei também a criar conteúdo, isso me deu um ar muito mais profissional para as pessoas que estavam me olhando de fora, até mesmo dentro do meu ciclo social. Então, eu falo que dá pra ser social media de bastidor? Dá. Com certeza dá, não vou mentir pra você que não dá. Mas, se você tem o objetivo de ganhar dinheiro, você vai ficar muito limitada, porque a produção de social media, ela tem um teto de crescimento se você só presta serviço. Então, se você é a pessoa que só presta serviço ali, trabalha dentro de uma agência, existe um teto de crescimento. Isso é natural do mercado. Agora, se você é uma pessoa, putz, eu sonho grande, eu quero conquistar determinadas coisas, cara, então vai trabalhar pra você mesma, pra você ganhar dinheiro. E a criação de conteúdo, nesse caso, vai ser muito importante pra você. E eu falo que a criação de conteúdo, ela é importante, porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a ser convidada pra palestrar. Eu comecei a fazer publicidades com marcas que na minha vida eu nunca imaginei. Eu comecei a ter acesso a, por exemplo, alguns parlamentares específicos que eu nunca imaginei ter contato. Eu trabalhei com pessoas que eu admirava. A minha vida mesmo, financeira também, mudou muito. Eu comecei a viajar muito mais. Eu comecei a comprar coisas que na minha cabeça eram coisas de gente rica e que eu achava que eu nunca ia comprar por conta da criação de conteúdo. Então, se você, assim como eu, também quer realizar essas coisas, a criação de conteúdo, ela é o caminho e não tem como fugir disso. Você vai ter que aparecer. Fora que quando você tem um perfil bem posicionado, você tem criação de conteúdo, os clientes também começam a aparecer pra você. É quase que um processo natural. Fora que o cliente também, ele vem muito mais convencido a fechar com você do que se você não tivesse ali criação de conteúdo e nenhum posicionamento. E dentro desse processo, eu acho muito incoerente você querer ser social media, mas não querer aparecer. Como que você quer vender criação de conteúdo? Como que você quer vender a importância do seu trabalho para um cliente se você não faz para você? Infelizmente, gente, se você quer fechar um contrato de 3, 4, 5, 6, até mais caro, não tem como você querer fechar esse contrato sem você produzir conteúdo, sem você aparecer. Porque o cliente, quando quer fechar um contrato caro, ele tem que ver você. Ele precisa olhar no seu olho. E não necessariamente olhar no seu olho, ele tem que ser presencialmente, mas ele precisa estar ali com você. Se você não foi uma indicação dele, se ele não tá te conhecendo agora de paraquedas, sem o conteúdo, ele não vai confiar em você. Ele não vai fechar um contrato caro. Então, tu precisa passar essa credibilidade. Dá pra ser social media sem aparecer? Dá. Quer ganhar dinheiro? Não dá. Simples assim. Então, quando você pergunta, às vezes, putz, dá pra ganhar dinheiro como social media sem aparecer? Tecnicamente, até dá, mas vai te limitar. Não espere que você vai faturar milhões, não, tá? E quando você começa a criar conteúdo, cara, você cria uma presença digital a longo prazo. Às vezes tem cliente que curte um conteúdo teu de um ano atrás, porque você criou o conteúdo há um ano atrás. Esse conteúdo, ele se torna um ativo pra você cada vez mais atrair clientes. Então é muito importante a criação de conteúdo. Até porque enquanto você tá dormindo, esse conteúdo tá rodando, esse conteúdo tá aparecendo. Enquanto você tá com a sua família, esse conteúdo vai estar trabalhando por você praticamente 24 horas por dia. Então sim, respondendo novamente a pergunta, dá pra você ser a social media de bastidores. Mas se você quer crescer, ganhar cada vez mais reconhecimento profissional, não tem como não aparecer na profissão de social media. Porque essa é a forma mais rápida e mais barata de você conseguir os seus primeiros clientes, sem precisar de indicação, ou de network, ou de 1000 seguidores. Então, se você tá nessa dúvida se vale a pena ou não vale aparecer, olha pro seu sonho, dá uma olhada, pensa um pouquinho no seu sonho. Eu tenho certeza que ele vai ser a resposta pra você. Mas se for por mim, vale. E vale, e vale muito. E se esse vídeo fez sentido pra você, não esquece de deixar o seu like. Um beijo!